Olá, eu tenho uma ideia para você. Assim que a primavera chegar, deixe uma colher cheia de açúcar no seu quintal ou sacada. Esta ação simples pode parecer insignificante em um primeiro momento, mas tem o potencial para salvar pessoas de morrerem de fome. Para muitas pessoas, abelhas não são nada além de algo irritante do verão e que estragam um piquenique perfeito. O que estas pessoas não sabem é que as abelhas alimentam impressionantes 90% da população mundial. Mas uma coisa ainda mais importante e alarmante a ser levada em consideração é que atualmente estes insetos coloridos estão morrendo em uma velocidade alarmante. Sir David Attenborough, um zoólogo famoso, tem certeza de que se as abelhas fossem extintas, o ser humano não sobreviveria mais do que 4 anos. Mais adiante neste vídeo, você vai descobrir por que as abelhas são tão importantes para o ser humano. Por que as abelhas estão morrendo? Somente nos Estados Unidos, a população de abelhas caiu quase 25% desde 1990. A redução mais significativa ocorreu nos últimos 5 anos, quando o número de abelhas diminuiu em 1/3. A razão para uma mudança tão dramática é o distúrbio do colapso das colônias. Esse é um fenômeno misterioso que acontece quando abelhas perfeitamente saudáveis deixam suas colmeias e nunca mais voltam. Os pesquisadores não descobriram o que faz com que as abelhas abandonem suas casas desse jeito. Contudo, de acordo com estimativas científicas, mais de 1/3 de todas as colônias de abelhas nos Estados Unidos encontra-se abandonado nos dias de hoje. Além do mais, o número de colmeias está atualmente no seu menor nível há 50 anos. Existem algumas teorias que explicam o distúrbio do colapso das colônias. Em primeiro lugar, os cientistas estabeleceram uma conexão entre o desaparecimento das abelhas e o aquecimento global. Devido a essa enorme mudança climática, as flores começam a florescer mais cedo. Quando as abelhas acordam da hibernação, algumas flores já terminaram de florescer. Infelizmente, essas são precisamente as flores de que as abelhas precisam para sobreviver no início da estação. Outra possibilidade é que elas morrem porque os agricultores usam pesticidas demais. Embora os produtores apliquem essas substâncias químicas para se livrar das pragas, acabam afetando também as abelhas. As autoridades de alguns países proibiram esses pesticidas, mas vários produtos químicos perigosos ainda estão disponíveis em muitas regiões dos Estados Unidos. A razão para o transtorno do colapso das colônias também pode estar na perda do habitat das abelhas. As pessoas abandonam as fazendas, cultivam as plantações de uma maneira que não existe espaço para a vida selvagem ou plantam flores prejudiciais aos polinizadores. Por fim, alguns pesquisadores acreditam que as abelhas podem estar abandonando suas colmeias por causa de parasitas, ácaros, mariposas, besouros de colmeias ou até mesmo formigas. O varroa que infesta as colônias transfere o VAS, vírus da asa deformada, que resulta em deformidades nas asas e no abdômen de abelhas adultas. Como você pode ajudar as abelhas a sobreviverem? Às vezes, as abelhas ficam cansadas demais para voltar às colmeias e não têm energia nem para se mover. A maioria das pessoas considera essas abelhas mortas e varre essas pequenas criaturas para o lixo. No entanto, uma solução de água e açúcar pode ajudar uma abelha exausta a se recuperar. Para preparar essa bebida doce, você precisará misturar 1 colher de sopa de água e 2 colheres de sopa de açúcar branco granulado. Depois, despeje essa mistura em vários pequenos pratos ou colheres e deixe-os em algum lugar de onde as abelhas poderão se alimentar. O açúcar branco, também conhecido como sacarose, pode ajudar as abelhas a suplementar a falta de mel em suas colmeias. Isso impedirá que a colônia morra de fome. Abelhas geralmente coletam sacarose, que é um dos principais componentes do néctar, de flores que estão florescendo. Apenas depois disso é que elas processam essa substância e a armazenam na forma de mel. Mais tarde, durante o inverno, ou quando não há plantas com flores disponíveis, as abelhas se servem desse estoque de mel. Além disso, você pode plantar flores na sua sacada ou no seu quintal para ajudar as abelhas locais a prosperarem. Lembre-se de que as cores favoritas das abelhas são o amarelo, o laranja e o azul. Escolha plantas que tenham flores dessas cores. Mas por que as abelhas são tão importantes? As abelhas estão entre os principais polinizadores da Terra.
embora existam muitas outras criaturas polinizadoras, como morcegos, pássaros, borboletas e besouros. No entanto, as abelhas existem em maior quantidade e são as criaturas que mais trabalham. 1/3 de toda a comida do planeta depende do quão bem as abelhas polinizam. Elas polinizam mais de 80% das plantas com flores. Nos Estados Unidos, essas criaturas pequenas polinizam até 75% dos vegetais, frutas e oleaginosas e mais de 80% de todas as colheitas. Esses insetos também são cruciais para a indústria de laticínios e carnes, pois polinizam a alfafa e o trevo, que são algumas das principais fontes de alimento para o gado. As abelhas também são ótimas para a economia de um país, contribuindo com até 15 bilhões de dólares por ano para a economia dos Estados Unidos. Para se ter uma ideia, em 2017, a exportação de mel do Brasil somou incríveis 121 milhões de dólares. Alguns produtos, como amêndoas, podem ser polinizados exclusivamente por abelhas. A indústria de amêndoas da Califórnia precisa de cerca de 1,4 milhão de colônias de abelhas a cada ano. Isso é 60% de todas as colmeias de abelhas nos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, essa região produz 80% de todas as amêndoas do mundo, faturando mais de 4,8 bilhões de dólares por ano. Como você pode ver, as abelhas são insubstituíveis para o nosso planeta, e é crucial fazer todo o possível para salvá-las. Mas o quanto você conhece dessas pequenas criaturas? Aqui vão vários fatos surpreendentes sobre as abelhas. Para fazer apenas 450 gramas de mel, uma abelha precisa obter néctar de mais de 2 milhões de flores. Além disso, essa abelha teria que voar aproximadamente 145 mil quilômetros para fazer isso. Para efeito de comparação, o comprimento da linha do Equador é de pouco mais de 40 mil quilômetros. Em toda a sua vida, uma abelha normal fará apenas 1/12 de uma colher de chá de mel. Uma abelha pode alcançar a velocidade de 24 km por hora. Ao fazer isso, ela também bate suas asas mais de 200 vezes por segundo. Geralmente, existem entre 20 mil e 60 mil abelhas e apenas uma rainha em cada colônia. Surpreendentemente, todas as abelhas operárias são do sexo feminino. Enquanto a vida de uma abelha operária regular é de cerca de 6 semanas, a rainha pode viver até 5 anos. As abelhas são muito tradicionais. A maneira como elas produzem mel hoje é exatamente a mesma de 50 milhões de anos atrás. Quando uma abelha localiza uma fonte promissora de néctar, ela retorna à colmeia. Lá, ela dança na frente de suas companheiras. Ao fazer isso, a abelha explica a posição exata da flor. As abelhas têm um excelente olfato. Cada abelha possui 170 receptores de cheiro e os usa para procurar pelas melhores flores e para se comunicar com suas companheiras. A rainha é extremamente ocupada durante o verão. Que tal? É quando esta abelha importante põe mais de 2.500 ovos por dia. Qual fato sobre as abelhas mais surpreendeu você? Nos conte as suas impressões nos comentários. Lembre-se de clicar no botão curtir, compartilhar esse vídeo com seus amigos e inscrever-se para continuar no lado incrível da vida.